Bom dia, meu nome é Vitor Arcoverde, sou especializando do segundo ano e hoje eu vou apresentar o caso clínico sob orientação de Dr. Luan Almeida, do Departamento de Retina. Nosso caso é um paciente de 10 anos de idade, procedente de Recife, que foi para um exame de rotina, sem nenhuma queixa. De histórico pessoal, não tinha nenhuma comorbidade, e de histórico familiar, o tio tinha uma história de miopia. No exame físico dele, quando foi ser avaliado, a acuidade visual dele do olho direito estava 20/20 e do olho esquerdo 20/200, apesar da correção. Movimento ocular preservado, reflexo pupilar normal, exame do segmento anterior também sem nenhuma alteração, conjuntiva calma, córnea transparente, câmara arterial ampla, íris trófica, cristalino translúcido, pressão intraocular normal. Aqui, meu nome é Gabriel, do segundo ano da... Estou falando da Boa Vista. No olho direito do paciente, a gente observa um disco de bordos bem delimitados, uma escavação que parece ser fisiológica, aproximadamente 1,03. Os vasos estão bem, não vejo nenhuma alteração grosseira e sem alteração do brilho macular. Agora, no olho esquerdo, eu consigo ver os vasos com uma relativa nitidez, então assumo que o paciente não tem opacidade de meios, ou seja, um vítreo limpo. Os vasos também estão bem, não vejo nenhuma alteração grosseira. Agora, o disco óptico, ele aparece com os limites imprecisos, sobretudo em região temporal ao disco, uma escavação que a gente não consegue definir, mas também não é um disco que a gente pensa em uma neurite ou algum edema localizado, não. Parece mais uma alteração estrutural antiga. Tem uma alteração do brilho macular. A mácula ela parece elevada, sobretudo na região foveal e no feixe papilomacular, e parece uma elevação circunscrita. Pode ser um edema macular ou alguma coisa subretiniana, não tem uma pigmentação característica, então eu pensaria no edema mesmo, ou das camadas intrarretinianas ou subretinianas. Tem uma relativa delimitação dessa alteração do brilho macular na região central, mas seria melhor um OCT para a gente definir aí que tipo de lesão é essa. Então, como o Gabriel falou, no olho direito, o paciente tem um vítreo limpo com disco óptico corado, escavação papilar 0,3, vaso sem alteração e a mácula com a fóvea com brilho preservado. Já no olho esquerdo, também tem o vítreo limpo, mas a gente pode ver aqui realmente esse borramento, essa mancha acinzentada em região temporal inferior ao disco, que torna difícil a gente definir a escavação papilar. Realmente a mácula está elevada, com presença de fluido subretiniano, e a gente pode notar aqui um DR seroso, formando esse formato de gota de óleo. Não sei se vocês conseguem perceber aqui que ele faz esse desenho. E aí eu botei para apontar aqui e nessa região. Aqui é só mostrando tudo que a gente já falou, do olho direito e olho esquerdo. Foi pedido um ACT. No olho direito, o ACT se apresenta com depressão foveal preservada, com as camadas internas e externas sem alterações. Bom dia, Rafael, do terceiro ano. Aí o ACT do olho esquerdo, né, não tem identificado, mas como foi falado, interface vitreoretiniana sem alterações. As camadas da retina estão bem organizadas, o descolamento é da retina neurosensorial, da retina interna. Como o Rafael falou, todas as camadas estão bem organizadas, a interface vitreoretiniana também está limpa, e tem esse descolamento seroso com presença de fluido subretiniano. Aqui eu coloquei esse mapa paquimétrico para a gente mostrar a localização mais precisa do descolamento de retina, que ele pega em região da mácula nasal inferior, que é bem característico dessa alteração do disco óptico, né, que a gente vai ver. E aí, diagnóstico. Uma criança de 10 anos, sem queixa, assintomático, que vai para a consulta de rotina sem nenhum sintoma e percebe uma visão de 20/200, que tem essa alteração, uma mancha no disco óptico a esclarecer e com descolamento de retina seroso. O que é que a gente poderia pensar? É um pit de disco óptico, uma fosseta de disco óptico com descolamento seroso da retina, né? Na imagem realmente é mais difícil, mas eu vou mostrar uma imagem da cirurgia em que a gente vê com mais detalhes realmente uma fosseta. E aí, o que é que pode ser feito, né, nesse caso? Qual a conduta?
Vitor, eu vou interromper aqui a doutora Camila Ventura. Eu acho que essa imagem do OCT, quem viu a retinografia e viu a alteração do disco, vamos voltar lá. Eu acho que é importante a gente mostrar essa alteração, que é bem característica de PIT, né, ou fosseta, de disco óptico. Então, a gente vê que existe uma malformação, e eu gostei muito da descrição de Gabriel. Apesar dele não saber o que era, ele descreveu o disco muito bem. Ele disse que não parecia um borramento de disco, não parecia ser algo agudo, parecia ser algo estrutural do paciente. E realmente, o PIT ou a fosseta é uma malformação do nervo. Então, ele não a criva, o anel crivoso, ele não é bem delimitado, bem formado, e, consequentemente, existe uma comunicação do disco com a região subretiniana. Então, é por ali que infiltra fluido. E aí a grande discussão é de onde vem esse fluido, certo? Se existe essa comunicação. Será que isso aí é líquor que está vindo do sistema nervoso central e infiltrando e descolando? Ou se é o próprio humor aquoso, porque o humor aquoso é feito 99% de água, se é essa água que está infiltrando e indo para subretiniano. A maior parte dos estudos tem demonstrado que vem do humor aquoso, ou do humor vítreo, e não do líquor, certo? Então, racionalmente, a gente pensaria que viria de uma comunicação do sistema nervoso central e dissecaria essa retina subretiniana, mas os estudos vêm mostrando que não. É o próprio humor aquoso que infiltra por ali, pelo disco, e descola a retina. Mas eu queria parabenizar a descrição de Gabriel, porque eu achei fantástico. Ele descreveu, começou pelo vítreo, depois foi para o disco, falou da região macular, por mais que ele achasse que fosse um edema macular, mas realmente é difícil, sim, a gente ter conhecimento de retina aprofundado e a tomografia, como ele bem colocou, que iria elucidar. E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a tomografia. Vocês não fazem o exame, quem faz é um técnico. Mas se vocês tivessem essa suspeita de PIT, vocês chegariam para o técnico e pediriam para ele fazer um corte do OCT justamente nesse limite, nessa junção do disco que está alterado com a retina. Consequentemente, vocês iriam ver justamente esse pertuito. Então, vocês matariam a charada, o diagnóstico, a causa do DR seroso. Vocês ficaram muito presos à consequência. O DR seroso aí é uma consequência de uma alteração anatômica. Vocês entendem? Então, se vocês pedissem ao técnico, corta aqui o OCT, passa o corte do OCT nessa junção, vocês iriam ver esse pertuito, tá certo? Então, o diagnóstico ficaria até mais fácil para vocês dessa forma. E uma outra coisa que eu queria esclarecer em relação à descrição de Rafael, ele colocou que aí existe uma separação da retina neurosensorial do EPR. E aí depois ele falou uma frase errada, ele falou, existe uma separação da retina interna. Não. A retina neurosensorial, ela é composta da retina interna e externa juntas. O que está separado aí é toda a retina neurosensorial. As 9 camadas estão separadas da 10ª camada, que é o EPR, certo? Então, toda a retina neurosensorial está descolada, certo? E não só a retina interna, como foi colocado. Era só isso. Pronto, aí como conduta, né? A conduta que tem sido adotada é fazer a vitrectomia posterior, uma endolesa e gás. Eu vou mostrar um vídeo agora da cirurgia. Pronto, esse foi um vídeo cedido gentilmente por Dr. Paulo Scarião, que Luan acompanhou nesse caso, que aqui ele começa fazendo as esclerotomias, né? Temporal superior, nasal superior, para colocação do vitreótomo e da sonda de luz. Aí ele vai induzir o descolamento vítreo, que fica mais aderido na região central do nervo. Isso aí ele induzindo o descolamento. O próximo passo seria fazer laser periférico, que não é uma conduta feita por todos os cirurgiões, mas acredita-se que pode... Vou parar aqui para não... Mas acredita que esse laser periférico ele é importante para prevenir descolamento futuro, pois durante o procedimento pode haver microhemorragias que podem induzir a descolamento. E depois, mais na frente, eu vou falando antes para vocês já tendo a ideia. Ele vai testar primeiro a potência do laser na região nasal ao nervo, e depois ele vai fazendo feixe papilomacular,
o laser tem por objetivo bloquear, né, essa comunicação entre o disco e a mácula para impedir a passagem de fluido. E o último passo seria a colocação de gás, também com o mesmo objetivo. Pronto, aí vocês vão ver que ele vai testar aí nessa região nasal, a fosseta ali bem bonitinha, e aí ele agora vai para o feixe papilomacular para fazer esse bloqueio. E no final, a colocação do gás. Show, Vitor. Bom dia. Quem fala é Luan, falou de retina. Só em relação ao procedimento cirúrgico, é só para comentar que, assim, por ser uma alteração congênita que ainda seja rara, não tem nenhum tratamento que é dito como padrão ouro e unânime. Varia muito da experiência individual do médico assistente. Em relação à realização da vitrectomia com tamponamento com gás e endolaser, ela é a mais utilizada atualmente. Entretanto, você tem outras opções. Em relação à origem desse fluido subretiniano que sai do PIT em relação para a retina, debaixo da retina neurosensorial, aqueles que advogam que a origem seja o vítreo liquefeito. Então, a participação de adesões vítreo, tanto papilares como vítreo macular, ela é importante. É tanto que alguns pacientes, eles apresentam resolução espontânea do DR seroso a partir do momento que ele tem o escolamento do vítreo posterior, sem indução pela cirurgia. Então, aqueles que até não fazem a cirurgia no primeiro momento e apenas observam. Mas, claro, vai depender, obviamente, da queixa do paciente. Uma outra opção também seria apenas a realização do endolaser com tamponamento com gás ou apenas o endolaser. Em relação ao laser periférico, como o Vitor falou, o laser periférico não é obrigatório, passo da cirurgia, depende realmente de cada cirurgião. Como você é um paciente jovem de 10 anos de idade, então o vítreo posterior é bastante aderido. Então, durante essa indução do descolamento posterior do vítreo, você pode induzir até micro-roturas que você inicialmente não visualiza na cirurgia, que aumenta o risco de descolamento regmatogênico posterior, mas não é passo obrigatório. Em relação ao endolaser, que é realizado lá no feixe papilomacular, acho que a dúvida que todo mundo pensa, ele vai atirar lá no feixe, será que vai gerar um escotoma? Na verdade, esse endolaser é usado numa potência menor e ele não vai destruir a camada de fibras nervosas lá da retina. Ele vai atravessar, o endolaser ele atua mais na retina externa e a nível do EPR. Então, ele não vai promover um escotoma pela destruição das camadas de fibras nervosas. Claro, tem que tomar cuidado em relação à potência e à duração utilizada durante esse endolaser realizado em feixe papilomacular. E só complementando o que o Luan falou, que explicou muito bem a cirurgia, só para vocês entenderem como é que a gente dosa isso para aqueles que não têm experiência em ver cirurgia de retina, vocês viram que aquela marca na periferia, que foram várias marcas, ela era bem branca, né, bem presente, bem delimitada, e aí depois a gente diminui a potência, e aí a gente tem que diminuir a potência e fazer no local próximo ali da região do feixe papilomacular. Então ele escolheu uma região nasal ali do nervo e depois foi lá e fez esse laser. Esse laser há quem advogue que deve ser feito, há quem não faça, né? Realmente há quem diga que só você fazendo a vitrectomia posterior, você tirando aquele vítreo ali, daquele tampão ali do PIT, talvez seja suficiente. Há quem advogue também outras coisas que realmente eu nunca fiz. A experiência que eu tenho é vitrectomia com gás e laser no feixe papilomacular. É de colocação de alguns plugs, às vezes até de um punch de esclera no local do PIT do disco óptico lá ali. Mas realmente essa é a conduta normalmente mais bem feita e parabéns aí pela descrição da cirurgia, foi muito boa. Pronto. Esse segmento o paciente estava com 15 dias de pós-operatório, a visão do olho esquerdo 25. Eu tenho um comentário, Marcelo Ventura, veja só. A pergunta já existe cola biológica que possa estar em contato com a retina? Essa é a pergunta número 1. Doutor Marcelo, que eu saiba, não. E o meu receio a ideia da cola biológica é uma coisa interessante. A questão é que a cola, ela leva a cola biológica que a gente conhece atualmente para uso ocular, que o pessoal usa muito em cirurgia de pterígio e outras cirurgias de superfície, ela leva um tempo até ela solidificar, né? Então, como essa comunicação desse PIT com esse espaço subretiniano é uma coisa muito difícil a gente conseguir determinar exatamente onde é que fica ali para poder tampar. O receio de se você colocar ali alguma cola, alguma coisa líquida que possa solidificar,
se isso vinha se encaminhar para o espaço subretiniano e impedir que haja uma adesão completa da retina. Mas é uma ideia, se você tivesse algo que fosse de solidificação instantânea, talvez pudesse ser uma solução. Eu entendo, Vasquinho, que é uma ideia, tem que ver se a cola é compatível. Acho que a cola só não pega se por acaso tiver líquido, mas é possível se secar, vamos dizer assim, a área do nervo óptico. Eu acredito que era uma boa ideia, viu? Um procedimento fácil e que pode dar mais tempo ao laser consolidar a fotocoagulação e, quem sabe, ser motivo, juntamente com o ar ou gás, de pressurizar essa cola contra a retina e o PIT e talvez ter um resultado diferente. Eu estava aqui imaginando, eu não me lembro ninguém descrevendo isso, mas fica a ideia aí para a nossa retina. Eu vou fazer um comentário também que de uma nova. Como não tem uma única técnica, toda vez que vocês ouvirem falar de várias técnicas para resolver o mesmo problema, é que não existe uma unanimidade e não existe uma solução perfeita, certo? Mas um congresso que eu fui do Vitbuckle Society, que até Dr. Marcelo Filho vai apresentar em 2019, eles apresentaram uma técnica onde eles faziam o peeling da membrana limitante interna e rebatiam isso para dentro do PIT e colocavam gás. Não foi feito o laser como Luan apresentou. Mas nessa criança, então a gente tem que levar em consideração a idade do paciente, porque essa criança tem 10 anos, é praticamente impossível você fazer esse peeling. Então, não seria uma solução para esse caso, mas só para vocês saberem que estão tentando chegar a conseguir outras técnicas. E aí, o objetivo desse peeling era fazer como se fosse uma raquete e rebatia esse tecido para dentro, que eles faziam um tuck. Um tuck é você embutir esse tecido dentro do PIT para parar essa comunicação. E aí colocava-se gás no final da cirurgia. Mas só para vocês saberem, assim, não é algo que seria feito para esse caso, por ser uma criança, mas o PIT óptico não necessariamente ele vai causar um DR seroso logo nos primeiros anos de vida. Isso aí poderia acontecer mais tardiamente, num adulto, idoso, e aí seria uma opção também, só para vocês saberem. Daí, no pós-operatório, com 15 dias, o paciente apresentava visão de 20/100, com essa correção. No exame do segmento anterior, foi observado uma catarata subcapsular posterior de 2 cruzes, e aí o paciente foi submetido a fáculo mais lio no olho esquerdo. Eu botei aqui a linha do tempo, ficou um pouco difícil de ver com detalhes as imagens, mas a ideia é justamente mostrar o tempo para o paciente chegar numa visão 20/20, ou seja, foi de agosto de 2012 até maio de 2014, que isso é uma conversa que tem que ser bem feita com o paciente, com os familiares, que é um tratamento lento e longo, né? Então, em agosto de 2012, que foi a retinografia que eu apresentei no começo, que o paciente tinha já aquelas alterações do disco óptico, e em janeiro de 2013 ele ainda tinha uma visão 20/100, a gente vê com ainda a mácula não tão visível, parece haver fluido ainda na região macular, aqui a região do laser no feixe papilomacular, os lasers periféricos. Já em julho de 2013, a gente vê a mácula mais seca, aparentemente quase sem fluido, a visão dele já era 20/60, e em maio de 2014, a mácula já bem sequinha, sem fluido. Ainda a gente não consegue definir escavação, porque a fosseta vai continuar lá, é uma alteração estrutural, o objetivo da cirurgia não é resolver isso, é resolver o fluido e impedir complicações com novos descolamentos. Aqui, né, também no OCT, a mesma evolução, a gente vê que o fluido ele regride bastante, de agosto de 2012 até janeiro, até chegar a todas as camadas, sem nenhum descolamento, com depressão foveal preservada, bem organizada e visão de 20/20. Só um minuto, Vitor. Volta aí, por favor.
Só para vocês, não, aí nessa imagem do CT, só para vocês terem noção, né? Então, assim, essa imagem de 18 de julho de 2013, ela não está centrada na fóvea, tá? A gente até percebe que a gente vê ali a câmara de fibras nervosas bem mais espessa, tá certo? E aí, quando não pegar, provavelmente colocou-se essa imagem, porque quando foram feitos vários cortes, pegou um pouco de fluido ali, que a gente ainda consegue ver. Então, é importante, como normalmente o padrão a gente mostrar é a imagem foveal do OCT, então, quando mostrar uma imagem que não seja foveal, você até ressaltar um pouco, ó, essa imagem aqui, ela não é da fóvea. Aí é importante até você tentar ou falando ou colocando um desenho esquemático de onde é que fica esse corte exatamente, mas só para ficar esse alerta aí para não acharem que essa região é da fóvea também. Certo. Aí aqui é a descrição que eu havia falado, né, que o disco permanece com as alterações, mas a mácula já não tem mais fluido, e na periferia da retina a gente tem as marcas de laser. Aí aqui a revisão de literatura, no caso ele foca mais na maculopatia do pito disco óptico. Muita coisa já foi falada aqui, né, nos comentários, mas eu vou falar novamente. Primeiro que o disco óptico, ele é uma alteração congênita, né, é uma displasia da retina, em que há a comunicação entre o meio intraocular e extraocular, através da lâmina, no defeito da lâmina crivosa, em contato com a subaracnoide, e aí essa alteração vai predispor a todas as consequências, né, da mácula. Geralmente ele é único, de formato ovalado, principal localização é igual a do paciente, na região temporal inferior, mas pode acontecer em qualquer região do disco, inclusive na região central. Como o nosso paciente, ele geralmente é assintomático, descoberto de forma incidental, e aí a principal complicação dele é a maculopatia, que é quando o fluido vai para o espaço subretiniano, provocando uma maior alteração no campo de visão. Como também foi falado, pode acontecer em qualquer idade, tanto no paciente jovem de 10 anos, mas até no paciente de 30, 40 anos, ele pode permanecer vários anos sem apresentar a maculopatia e só ter a fosseta, sem ter grandes defeitos na visão. Aí já foram faladas duas possibilidades, né, para esse fluido se deslocar até a região macular. A principal é o vítreo, que entraria em contato justamente por esse defeito, com meio intraocular e extraocular. O líquido cefalorraquidiano, que a doutora Camila também já falou. Acredita-se também que microhemorragias dos vasos também pode predispor ao acúmulo de fluido. E a outra possibilidade, a menos aceita, assim, entre aspas, seria que o fluido da coroide passaria pela membrana de Bruch e iria invadir a retina, provocando o descolamento. Quanto ao tratamento, também já foi falado que a vitrectomia posterior é o principal procedimento. Nesse artigo ele não cita o laser, fala do gás, mas o laser também é muito utilizado, e o gás também com o objetivo de bloquear essa ligação do meio da fosseta em relação à mácula, né? E como mensagem principal, só para a gente não se esquecer, que é um caso geralmente assintomático, descoberto de forma incidental, a maculopatia do pito disco óptico ela é amplamente conhecida. Agora, o porquê disso é que ainda é muito controverso. O tratamento de escolha, pela maioria das literaturas que eu vi, é a vitrectomia posterior, com endolaser e o gás, e é muito importante conversar com o paciente sobre a duração do tratamento, um quanto é lento, porque, como vocês viram, pode passar até 2 anos para o paciente ter uma visão satisfatória. É isso, obrigado. Agradecer a Luan pela orientação. Só um pequeno comentário é que o PIT, a fosseta, ela, ao longo da vida, você pode ter recorrência do quadro. Eu queria também fazer e aí, cada vez que você vai tendo uma recorrência, mais difícil fica para se fazer alguma coisa. Mas, com relação ao laser, porque o laser é no feixe papilo-macular, próximo à papila, tem alguma técnica para minimizar as perdas em termos de campo visual? Bom dia, quem fala é Luan, fellow de retina. Em relação geralmente a dúvida que todo mundo tem em relação à perda de campo visual quando você faz o endolaser lá naquela região do feixe papilo-macular. Inicialmente, como foi descrito, a gente testa a potência e a duração em uma região onde o escotoma vai ser menor, e na hora de realizar esse endolaser no feixe papilo-macular é usado uma potência menor, e em relação também ao escotoma,
O endolaser, ele não vai promover uma destruição das camadas de fibras nervosas, que é a camada mais interna na retina neurosensorial. O endolaser, ele vai ter atuação, ele vai atravessar as camadas da retina neurosensorial, tem uma atuação mais na junção da retina externa com o EPR. Em relação ao escotoma, também tomar cuidado em relação, obviamente, à duração e à potência, para que essas cicatrizes feitas pelo endolaser não sejam muito grandes, afetando a área foveal. Então, o cuidado é basicamente esse. Ele não vai promover um escotoma de forma importante, por não atuar na camada de fibras nervosas, sim mais a nível do EPR, promovendo uma cerclagem, promover o bloqueio do pertúito entre o PIT e a retina neurosensorial. Em relação à maculopatia, só para avisar que não é apenas DR seroso que o paciente pode ter, ele também pode ter uma esquise, ou seja, uma separação das camadas internas da retina neurosensorial, e o tratamento dessa esquise é também feito, na grande maioria das vezes, pela vitrectomia posterior, tá? Só para lembrar que nem sempre o paciente vai ter o DR seroso, ele pode se apresentar como uma esquise. A maculopatia em forma de esquise, não o fluido subretiniano. Ok, para terminar, gostei muito da apresentação também, principalmente aí que nós estamos com os dois nomes do apresentador e do tutor. Eu acho que essa é a maneira mais importante de a gente apresentar nossos casos.